Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Vejam, momentos de tensão na fronteira do Brasil com a Venezuela, lá no extremo norte do país. Essa novela, que é uma novela perigosa, que vem envolvendo aí os estertores, o ocaso do regime de Maduro, vem preocupando quem tem alguma coisa na cabeça aqui no Brasil, quem está observando isso com alguma, vamos dizer assim, com alguma capacidade de enxergar o que vem de lá, porque nós temos talvez um cenário perfeito de muita confusão vindo por aí. Não se sabe por quê, mas imagina-se. A postura omissa, a postura tacanha, lacaia deste governo com isto que o Maduro está aprontando por lá. Alguma coisa o Maduro está aprontando por lá que pode prejudicar a cá. E o que diz o governo aqui? Silêncio sepulcral. O Lula, como disse a reportagem de há poucos dias do portal Metrópole, está recôndito, recluso, desde que voltou da suposta cirurgia em São Paulo. Desde dezembro, o Lula está na Granja do Torto. Dizem que recebe, inclusive, ministros por lá, na Granja do Torto. Granja do Torto, pessoal, não é a residência do vice, não. O vice é o Palácio Jabru, como diria a rainha-mãe da Inglaterra já falecida. A Granja do Torto é uma espécie assim de sítio real, chácara real do casal imperial Lujanja. Agora com cachoeira, cascata. Tudo, tartaruga e tudo. Aliás, essa tartaruga só não é mais devagar do que este governo no que tange a de fato trabalhar e cuidar, por exemplo, da economia. Vamos aqui avaliar nesse vídeo o que a revista Oeste está chamando de o aval brasileiro, ou seja, do Lula, do governo Lula, ao democrador Maduro. Mas antes, por falar de democrador, de piti de democrador, de joguinho, de narrativa, de ceninha de democrador, vamos falar um pouco dessa reação do governo brasileiro, de algumas autoridades brasileiras em relação a essa deportação. Chegou no sábado, primeiro avião com deportados brasileiros ilegais nos Estados Unidos. O Trump, ele é presidente de um estado soberano, por óbvio. É o país mais poderoso do mundo. O Trump se elegeu foi eleito de maneira arrebatadora no voto popular, no voto dos delegados, fez Câmara Federal, fez Senado Federal, etc, etc, etc. E ele não escondeu para ninguém que, por exemplo, eleito, ele deportaria imigrantes legais. Aliás, ele não escondeu para ninguém, na verdade ele prometeu e o povo chancelou, carimbou com voto. Todos esses decretos que ele fez, já no primeiro dia de seu mandato, não escondeu para ninguém, não foi surpresa nenhuma. Ora bem, então ele fez de maneira legítima o que está fazendo. Agora, o governo Biden, apenas porque está vendo aí, pessoal, o governo Lula com o Sidônio Palmeira já teve o descaramento de fazer até vinhetinha, explorando essa situação com vinhetinha. Eu vou gastar mais um minuto com esse tema para irmos para o tema principal. Vejam, o governo Lula agora, junto com todo o seu séquito, junto com o seu marqueteiro Sidônio Palmeira, que disse que nada nesse governo agora pode acontecer sem que ele carimbe. Ele é o presidente agora, o Sidônio Palmeira, e não o Lula. Até a Janja sumiu. Né? Até a Janja sumiu. Então vejam, certamente também o marqueteiro de João Campos, que foi também deslocado para ser marqueteiro de Lula, estão explorando esse fato. Vejam os pais da mentira. O governo Biden, informação introdutória, o governo Biden nos 4 anos deportou, ou seja, mandou de volta aqui para o Brasil
quase 3.400 brasileiros legais. Foram mais ou menos 10 voos com mais ou menos 3.400 brasileiros legais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandou para cá, devolveu. Praticamente todos esses voos, os brasileiros deportados pisavam nesse retorno no solo brasileiro algemados. É uma praxe da administração americana, independente de ser administração de esquerda democrata ou de direita republicana, os deportados são deportados algemados. Então, atentem-se bem. O governo Biden deportou 3.400 brasileiros. Boa parte desses, ao longo desses 2 anos do Lula nesse mandato. Por que é que o Lula e várias outras autoridades, inclusive também a imprensa nacional, não se irritou, não disse que o governo Biden, quando estava deportando esses 3.400 brasileiros algemados, por que não disseram que o Biden estava desrespeitando direitos humanos? Não, estavam caladinhos. O ministro galanteador, alguns dizem assediador, o Silvio Almeida, dos direitos humanos dos amigos, ele ficou 2 anos, durante os 2 anos dele, também aconteceu por óbvio essas deportações de brasileiros que chegavam aqui algemados e ele não reclamou de nada porque lá estava um governo democrático, de esquerda, que os ajudou a subir a rampa do Palácio Planalto. Então, não pensem, o Trump prometeu deportar e está deportando, mas ele não está inovando. O Trump não está desrespeitando direitos humanos. Olha, ineditamente, Trump é terrível. Não. É uma praxis, é um padrão, é de praxe fazer essa deportação desse modo como o Trump fez agora nesse primeiro voo. E aí nós estamos vendo, veja, eu estou dizendo aqui que não haveria de repente uma outra maneira dessas pessoas, dependendo da nacionalidade, serem deportadas, devolvidas aos seus países, não estou dizendo. Vejam, e quem entende um mínimo de segurança pública, de técnicas de segurança, sabe que as algemas são usadas nesses casos para a segurança de todos nos voos. Você imagine pessoas que sofreram tamanha frustração e tamanho impacto, porque se eles saíram para tentar a vida nos Estados Unidos é porque tinham sonhos e porque no Brasil a coisa não estava boa, inclusive desde 2003 com o primeiro governo Lula. Todos esses 3.400 que voltaram no governo Biden com as algemas, voltaram e provavelmente saíram nesses governos, 2 de Lula, 2 de Dilma, etc. E não conseguiram se regularizar nos Estados Unidos. Olha o tamanho da frustração. Essas pessoas, quando vêm deportadas, a boa técnica da segurança, que não é uma coisa aloprada aqui na administração petista, a segurança se pensa, né, com base em literatura, com base na literatura atinente, específica, com base também em estudos da prática, em estatísticas, em observações. Essas pessoas podem entrar num surto, uma pessoa ou outra dessa, colocando em risco os outros deportados, a tripulação, etc., colocando em risco a própria vida. Não estou defendendo nada que estão dizendo aí de repente que houve isso e aquilo no avião e tal. Só estou dizendo o seguinte: o governo não está preocupado com pessoas, este governo. Está aproveitando este fato para tentar contrastar com os Estados Unidos, com Trump. Está aproveitando esse fato para tentar desviar da comida que começa a faltar no prato do brasileiro, na mesa do brasileiro, por conta da carestia de um governo mambembe. Então, bastante cuidado. Os oportunistas deste governo estão querendo aí, olha, o Lewandowski proibiu que esses deportados brasileiros usem algemas. Tu não vai poder proibir nada, Lewandowski. Os Estados Unidos, do ponto de vista do direito comparado do direito internacional, está
praticando um legítimo exercício de direito próprio. Está deportando estrangeiros que eles não desejam, estrangeiros ilegais. E a forma como o Estado soberano norte-americano deporta, algemados então essas pessoas, infelizmente, é algemada. E o Ministério da Justiça não tem, o do Lewandowski, não tem jurisdição alguma sobre isso. Vai ter que escrever para o Papa, vai ter que escrever para Xi Jinping, vai ter que escrever para, sei lá, para o Guterres, né, secretário-geral da ONU, vai fazer denúncia ao TPI, a quem desejar fazer, mas não vai. Agora a Colômbia, desse homem que era chefe das Farc, esse Gustavo Petros, serviçal do Nicolás Maduro, agora esta títere dos NARC, essa que está lá despresidindo o México, disseram na Colômbia e no México: não vamos receber esses aviões com os nossos deportados. Vai receber sim, vai receber. Quero ver se o Brasil vai passar essa vergonha também, vai dizer: não vamos receber os deportados se forem algemados. Vai receber sim. Para não entrarem numa crise diplomática sem precedentes entre Brasil e Estados Unidos. Vai receber sim. Porque é assim que funciona no direito internacional. Você não pode responder a uma ação que você julga desproporcional com uma outra muito mais desproporcional. Não vai fazer isso. É um governo fraco. Vai fazer essa ceninha que estão fazendo agora para tentar desviar das declarações chocantes de ministros incompetentes que estão dizendo que o que está acontecendo com a economia, com a carestia dos preços dos alimentos, é culpa lá de fora e não daqui. E está mandando trocar os itens. Não chupe laranja como outra coisa. Aliás, o ministro do Trabalho foi pior do que o Rui Costa, porque o ministro do Trabalho disse assim: se tá caro uma coisa, para de comer e come outra. Mas ele continua comendo do bom do melhor. Vá ver onde é que esses ministros incompetentes do governo Lula comem em Brasília. Restaurante 5 estrelas, com cartão corporativo. Vá ver a conta do mês nas suas casas, nos seus respectivos estados. Então estão usando essa coisa como uma cortina de fumaça. E essas pessoas que de fato chegam tristes, com a vida desmoronada, abatidas, sofridas, claro que estão revoltadas com o Trump. Quem é que vai gostar? Quem é que vai aprovar? Quem é que vai estar satisfeito em atravessar, em fazer essa viagem algemado, largando o que pensou construir ou que em certa medida construiu, os sonhos que quando foi para a América? Ninguém vai gostar. Este governo está drenando essa insatisfação legítima dessas pessoas de novo, para jogar uns contra outros, etc, etc. Só que a guerra, a picuinha é descomunal. Isso aqui não é mais Lula contra Bolsonaro, não. Vá, mexa com o Trump. Fique com gracinhas diplomáticas. Só fique para tentar despistar e fugir da realidade que está acontecendo no Brasil, que é um governo horroroso, mambembe, incompetente, predatório. Tudo que eles puderem encontrar como cortina de fumaça agora para desfocar, não interessa a custo e a preço e de quem, eles vão tentar fazer. Porque agora o governo acabou. O que se tem agora é uma peça publicitária em aberto. O governo Lula agora se tornou uma peça publicitária dirigida por Sidônio Palmeiras. É uma peça publicitária que vai ser feita e refeita a muitas mãos. Muitas mãos. E ao custo de milhões e milhões do dinheiro público. Já se sabe que isso não vai dar certo. Quando falta comida na mesa, ninguém quer ver ficção, ô Sidônio Palmeiras. Ninguém quer ver ficção.
Nós já sabemos, o governo acabou. O que existe agora, enquanto for podendo existir, é uma peça publicitária, uma fábrica de narrativas. O presidente do Brasil agora não é mais Luiz Inácio, é Sidônio Palmeira, presidente da Ilhona da Fantasia. Acabou. A brincadeira vai ainda durar um pouco, vai custar muito caro, muito dinheiro. Acabou. Aliás, cadê o presidente? O presidente que despacha da Granja do Torto? Vamos dizer assim, da chácara real, da quinta, como se dizia antigamente, a quinta dos Lula. Então, é deplorável, mas eles estão fazendo o que é a deles, o que é o estilo deles. É deplorável como eles estão fazendo uso hipócrita da dor desses brasileiros que estão voltando, e outros voltarão. Eles estão querendo criar assim um jogo de construir os Estados Unidos de Trump como o malfeitor, um tio Sam malvadão, e que eles estão aqui para abraçar os brasileirinhos. Uma ova, todos sabem o que está acontecendo. Veja essa ministra dos Direitos Humanos, rapaz, implicada em denúncias gravíssimas quando fez parte do governo do Fernando Pimentel em Minas Gerais. Vocês sabem. Vocês sabem. E outros saíram também. Vejam, só para vocês verem. Só para vocês verem. Alckmin, sobre deportados dos Estados Unidos, diz a CNN, Alckmin diz o seguinte: nossa Constituição preza pela dignidade. É a Alckmin. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Dos princípios que regem a nossa Constituição é a garantia da dignidade da pessoa humana em território nacional, brasileiro naturalizado ou estrangeiro. É a Alckmin. Nossa Constituição preza pela dignidade. Alckmin, presidente duas caras, Alckmin, que você é, vice-presidente duas caras. Se a nossa Constituição preza pela dignidade da pessoa humana, por que é que você nunca disse um pio? Por que é que você nunca foi fiscalizar o que está acontecendo dentro da colmeia e dentro da papuda do pessoal do dia 8 do Lula, Alckmin? É uma vergonha, Alckmin. Você é uma vergonha ao Brasil. Uma vergonha. Pachecozinho também deu o seu parecer. Pachecozinho. Pacheco, segundo o portal Metrópole, Pacheco critica a situação de deportados pelos Estados Unidos. Disse degradante. Pachecozinho, mesmo digo a você o que eu disse ao Alckmin. Como presidente do Congresso Nacional, do Senado e, por consequência, do Congresso Nacional Brasileiro. E você tem função fiscalizatória também. Por que que você nunca, como senador da República, presidente do Senado, foi até a colmeia, até a papuda, de surpresa, verificar o que está lá? Por que que você participa, ao contrário, todos os anos? Já foi o segundo agora há pouco, do aniversário da farsa. Pachecozinho. Dizem que Nelson Rodrigues, quando estava escrevendo suas crônicas, seus personagens nos seus momentos de folga na redação de algum jornal, ele perguntava a algum colega: diga aí um nome bom para um caná. Alguém dizia Palhares. Se fosse hoje, alguém diria Pachecozinho. E Nelson diria: opa, é um bom nome para um. Então essas são as autoridades. Todos navegando numa farsa terrível. Eles vivem de farsa. Eles têm uma coletânea de farsas. Só isso. Tudo bem. Me empolguei. Diz o doutor aí sobre o título do vídeo. Lá vai. O aval brasileiro ao democrador Maduro. A presença da embaixadora brasileira na posse do ditador Maduro confirma o reconhecimento. O governo Lula reconhece a fraude lá na Venezuela. Ele legitima. Isso aqui na revista Veja, na revista Oeste. O ditador Nicolás Maduro assumiu o terceiro mandato
bastante contestada, etc, etc. Já provado, inclusive, que ele não ganhou. A eleição venezuelana, tal, tal, tal. Aí qual é a jogada aqui? O Lula mandou a embaixadora para posse. Isto é gravíssimo. Estava lá o Estado brasileiro referendando naquela patuscada. O Lula nem mandou embaixador porque o Maduro xingou o embaixador. Aliás, embaixador não, o secretário das relações, o assessor especial para o verdadeiro chanceler, que é este Celso Amorim. O Maduro colocou esse sujeito mais baixo do que rodapé de parede. O Maduro faz o que quer em Pacaraima. O Maduro já disse que o Lula não é Lula. E por algum motivo muito estranho, um temor muito inusitado, o Lula chancela esse terceiro mandato do Maduro, mandando a embaixadora. A embaixadora, o Estado brasileiro estava lá, batendo palma para pataquada. Aliás, o Sem Terra também estava lá. O José Pedro Stede estava lá, líder do MST. É isso. Em outro vídeo vamos falar aí da Pacaraima novamente. As Forças Armadas querem se movimentar. Estão implorando para se movimentar. Dê seu like, inscreva-se. Considere se inscrever como membro do canal e até a aba Seja Membro. Compartilhe usando da criatividade, como é normal aqui no Brasil, inclusive em altas instituições. E além disso, comente usando a criatividade e compartilhe com quem puder. Um abraço.